Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivesse aqui conosco presentes. De início, como é de nosso hábito, é sempre muito importante realizarmos aquele momento da prece. E aqui dentro da doutrina espírita, nós entendemos a prece sob um ponto de vista mais dilatado. Não somente um ato místico de ligação com o mais alto, mas especialmente um processo energético, em que as nossas vibrações, as nossas energias se sutilizam. A partir do instante em que nós passamos a pensar de um modo mais elevado. A partir do instante em que nós buscamos uma luz mais acima. E isso é imprescindível para que as comunicações dos nossos amigos espirituais possam ser feitas para conosco mesmos. De maneira intuitiva, eles nos sugerem caminhos, nos dão as alternativas, nos fornecem a energia necessária a fim de que possamos prosseguir na nossa vida, enfrentando os desafios necessários ao nosso aprimoramento intelecto-moral. E assim, nessa noite, em primeiro lugar, agradecemos a Deus a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo aqui, pois somos uma imensa família, irmanados num mesmo ideal de busca pela verdade e de melhoramento das condições interiores. Possamos entender as lições, para que elas se tornem um verdadeiro fermento em nosso interior, conduzindo-nos à necessária reflexão para mudarmos os rumos da nossa existência, buscando sempre a plenitude espiritual, já que o objetivo nosso, de todos, invariavelmente, é atingir a perfeição. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, hoje falaremos acerca do último capítulo do livro Obras Póstumas, o chamado Credo Espírita. Encerrando, como é de costume e hábito, e aí a gente já veio falando para vocês ao longo de algumas semanas, semana que vem nós iniciaremos o curso de passe, no mesmo centro, aqui mesmo salão, no mesmo horário, e nós iremos dividir esse curso de passe em 3 ou 4 sextas-feiras. Não vou colocar nada muito rígido e muito fixo, não, porque essa questão de estudo todo mundo sabe como que é. Às vezes vai rápido, às vezes vai um pouco mais lento. Estou programando 3 ou 4, né? Mas se for necessário aumentar um pouquinho, não tem nenhum problema. Todos estão convidados, não há necessidade de fazer inscrição nenhuma, tá? Quem pode participar? Aqueles que já vêm frequentando o centro já há algum tempo, que já se definiram como realmente espíritas, que querem exercer alguma tarefa, alguma atividade aqui na casa, o curso é excelente oportunidade para aprenderem acerca dos métodos do passe, o que é o passe, a questão das energias, chakras, corpo espiritual, duplo etérico, tipos de passe, enfim, tudo isso daí. Aqueles que já são passistas, o curso serve como uma reciclagem dos conhecimentos. E aqueles que não são passistas, nem querem ser, o curso serve como um modo, uma maneira de ganhar conhecimento, de ampliar os horizontes, né? A fim de que entendamos mais acerca dos mecanismos da vida, a fim de que possamos compreender a relação em que nós estamos nos colocando aqui entre nós mesmos, em termos energéticos. Enfim, todos estão convidados.
Toda sexta-feira, a partir das 8 horas, das 8 até as 9, 3 ou 4 módulos, ou um pouco mais. Certinho? Lembrando também, para todos, que nós, aqui na casa, nós temos as atividades relacionadas à evangelização infantil, de crianças de 4 até 11 anos, que são realizadas nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no salão de cima, e da Mocidade Espírita, que nós começamos também aqui na segunda-feira, a partir dos 12 anos até os 18, né, Lenise? Também aqui no salão de cima, tá? Aqueles que quiserem, que conhecerem alguém, né, que estão interessados em fazer com que os jovens e as crianças sejam inseridos nesse âmago das ideias espíritas, estão todos também convidados. Bom, último capítulo do Obras Póstumas, Credo Espírita. A gente costuma utilizar a palavra credo de um modo meio pejorativo, né? Meio estranho, né? Quando você vê alguma coisa que você não gosta, você fala credo. Mas, em verdade, a palavra credo vem do latim e significa simplesmente creio. O credo, dentro da liturgia católica, é uma oração. E nessa oração existe um resumo, uma síntese dos princípios básicos do catolicismo. Kardec teve a intenção de colocar aqui os pontos básicos da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inquestionáveis, incontestáveis. E aí ele pegou emprestado a palavra credo e colocou aqui credo espírita. Nós vamos ver mais para o finalzinho desse estudo que ele não conseguiu concluir, porque veio a desencarnar, né, antes de concluir os pontos básicos reconhecidos como verdades incontestáveis. Ele faz um preâmbulo, e é justamente nesse preâmbulo em que nós vamos nos deter no nosso estudo da noite de hoje. Ele começa abordando a questão dos males da humanidade, a questão das imperfeições, a questão dos atritos que acontecem entre as pessoas. E todos nós, no mínimo uma única vez na vida, ou várias vezes na vida, nos questionamos por que a situação é tão difícil assim na sociedade? Por que existe tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, tanto crime, tanta corrupção, tanto assassinato, enfim, por que viver aqui na Terra é tão complicado? Por que eu tenho que tomar cuidado ao sair à rua com os meus pertences? Por que eu tenho que ficar esperto nos trâmites comerciais? Por que eu tenho que ter bastante cuidado no voto? Qual o porquê dessa tensão toda? De onde vêm os males da humanidade? Kardec, logo de cara, fala o seguinte, que a origem dos males da humanidade se encontra justamente nos vícios da humanidade. Nos vícios que todos nós possuímos. E essa palavra vício, normalmente nós entendemos como o quê? O sujeito é viciado em álcool, viciado no crack, na cocaína, no sexo. A palavra vício aqui é colocada sob um ponto de vista um pouco mais elástico. Essas coisas todas que eu falei também, mas o negócio é mais abrangente. A palavra vício vem do latim também, vitium, que significa defeito, erro. Então, a origem dos males da humanidade está justamente nos erros de conduta, nas ações defeituosas nossas. Quase todas elas, eu posso até falar mais acertadamente, todas elas, oriundas do orgulho, oriundas do egoísmo. É o indivíduo que quer conseguir para si tudo de bom a qualquer custo. E nesse atrito entre os interesses pessoais, acontecem os malefícios que nós vemos por aí. Poxa, mas de onde que vem esses vícios então? Essas imperfeições na conduta? Vêm justamente das imperfeições morais. Se encontram lá no espírito, lá na alma do indivíduo. São as suas imperfeições espirituais, são as suas imperfeições morais que geram atitudes negativas. Seja no âmbito do pensamento, na palavra e nas ações propriamente ditas. É o indivíduo que age de maneira negativa. E isso é causa de sofrimento para si e é causa de sofrimento para os outros que também convivem com essa pessoa. Daniel, mas existem as leis. As leis não prestam para nada, então? Claro que prestam.
Seria um absurdo a gente negar isso, que as boas leis melhoram o estado da humanidade, melhoram o estado social da humanidade. Mas essas leis, elas não tornam a humanidade feliz, não tornam a humanidade venturosa. E por quê? Porque essas leis, elas simplesmente mais não fazem do que reprimir a pessoa. São leis repressoras dos males, dos crimes cometidos. E olha que muitos deles as leis não alcançam, não é? Se não houvessem leis, a sociedade seria um absurdo. Seria uma sociedade terrível para se viver. As leis colocam uma organização na sociedade. Vamos dizer assim, reprimem os crimes. Porém, não modificam a essência da pessoa. E esse é um ponto básico. As leis civis atuam na casca, atuam na superfície, não atuam na profundidade do indivíduo. Tanto que muitos procuram a todo e qualquer custo burlar essas leis. Não é assim? É assim que a coisa funciona. Eu gosto muito de dar como exemplo aqui as leis de trânsito. Por que existem as leis de trânsito? Ora, Daniel, que coisa, para poder regular a harmonia do trânsito, para diminuir os acidentes, atropelamentos, enfim. Se todos os indivíduos fossem dotados de um senso moral elevado, não haveria necessidade dessas leis para o trânsito. Como também não haveria necessidade das outras leis, porque um indivíduo elevado moralmente, ele vai pensar no próximo antes de tudo, ao invés de pensar somente em si satisfazer. Por isso que se fala aqui, Kardec diz, essas leis melhoram o estado social, porém não destrói as causas da imperfeição. As causas da imperfeição estão no âmago da criatura, estão lá dentro do ser humano. E mesmo essas leis não são perfeitas, né? A bondade das leis guarda relação com o quê? Com o nível moral dos legisladores. Aí é uma coisa que todo mundo sabe. Legisladores com péssimo nível moral vão fazer que tipo de leis? Péssimas também. Leis que vão, no fundo, assegurar um bem-estar e um benefício para eles próprios. Então, mesmo as leis melhorando um pouco o estado social da humanidade, elas são imperfeitas, porque guardam relação com a imperfeição dos homens. Homens egoístas e orgulhosos vão fazer leis deficitárias. Então, olha só, é esse o mundo onde nós estamos inseridos, a selva onde a gente está inserido. É bem por aí, tá? As leis civis e as leis morais. Ele coloca aqui, ó, a lei civil modifica a superfície da pessoa. A lei moral reforma a consciência. Estão entendendo? A diferença profunda entre uma coisa e outra é algo que a gente sempre fala aqui. Basta a polícia entrar em greve. O que acontece quando a polícia entra em greve? Deixa de fazer as patrulhas e tudo mais. Não aumenta a quantidade de roubos? Aumenta. Arrombamentos, estupros, assassinatos. A lei reprime, bota ordem. A partir do momento que ela deixa de funcionar, tudo aquilo que está dentro do indivíduo vai para fora e se manifesta. É o que Kardec, nessa introdução, coloca aqui para a gente. Até aqui, comentários, observações? Essas infrações, assim, esse jeitinho, só acontece mais aqui no Brasil. Porque na Alemanha, nos Estados Unidos, você não consegue comprar um guarda. Vamos dizer o seguinte, Antônio Carlos, a questão assim, a questão do jeitinho, a questão de burlar leis e tudo mais, a nossa humanidade, de modo geral, é imperfeita. Então você vai observar que existem condutas mais aprimoradas em outros locais, sem sombra de dúvida. Mas deixa essas leis de atuar para você ver. O que não acontece? A questão é que a humanidade como um todo
Ela vive mais na superfície do que na própria intimidade, do que na própria consciência. Fala. Daniel, eu entendo assim, vamos dizer, quando os seres humanos eram selvagens, mais desenvolvidos que hoje, não havia leis, né? Porque tinham essa consciência de que precisamos de alguma legislação, alguma coisa para nos reger. À medida que foi se evoluindo, o ser humano, peraí, deixa eu criar alguma coisa aqui, porque senão a gente não vai durar muito. Sim. Criou-se as leis. Então eu acho que esse estado transitório, até chegar à evolução final, precisa das leis. Sim, claro. É claro, né? A questão vem justamente da evolução do indivíduo. Antigamente, como era, como você mesmo disse, a lei do mais forte. É a lei da selva, não é? À medida que houve um crescimento, um amadurecimento intelecto-moral, se percebeu a necessidade de criar dispositivos para harmonizar a sociedade, não é? Né? Para harmonizar isso daí, para poder deter essas coisas, para que a sociedade possa subsistir de uma maneira mais ou menos adequada. E isso vai chegar um momento em que serão desnecessárias? Claro que sim, né? Vai chegar um momento em que o indivíduo, por amar ao próximo como a si mesmo, vai ver como desnecessárias muitas leis. Né? Não vai existir uma lei lá falando o seguinte, você não pode correr aqui a 100 km por hora, senão você vai ser multado e receber tantos pontos na carteira. O indivíduo sabe que se ele fizer aquilo, ele pode estar causando dano a outras pessoas. Vem da consciência. É justamente esse o ponto que Kardec aborda, a questão das leis morais que tem como finalidade mudar a consciência da pessoa. Ele continua: o único remédio para os males da humanidade é o seguinte: proporcionar um melhoramento moral às pessoas. Porque as imperfeições, nelas se encontra a causa dos males. E à medida que as imperfeições vão diminuindo, automaticamente os males da sociedade também vão diminuindo. Ele fala uma coisa interessante aqui, no 4º parágrafo desse credo espírita. Olha só, vou ler para vocês. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhes desfigurarão o espírito, para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, vão organizar boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então a questão não é a instituição em si, a questão são as pessoas que compõem aquela instituição. Porque se forem pessoas nocivas, orgulhosas, egoístas, materialistas, automaticamente aquilo que fluirá dessa instituição vai ser ruim, danoso e prejudicial para a sociedade como um todo. Não bastam as reformas exteriores. É imprescindível reformular o indivíduo por dentro. E aqui ele fala, a questão social não tem como ponto de partida a forma das instituições. Está toda no melhoramento individual. Nossa, mas isso é muito difícil, melhorar as pessoas, é complicado você extirpar vícios, más condutas e tudo mais. Sim, é difícil, sim. Mas esse trabalho é um trabalho de reconstrução interior que demanda tempo e boa vontade para ser feito. Basta você olhar para si e verificar a dificuldade que existe em combater uma má inclinação, em combater um defeito, em combater um vício. Não é difícil? Quem já tentou viu tanto que é complicado. Mas é o único caminho que nos assegura a felicidade interior e, consequentemente, uma sociedade mais ajustada. Ele fala mais coisas aqui, Não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. E mais, o princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque constitui um móvel das ações e modificam os sentimentos. Ele já começa a falar aqui, de como a humanidade deve caminhar para poder crescer, para poder melhorar. O primeiro ponto é aqui, a natureza das crenças.
A natureza das crenças é o móvel das ações e muda o sentimento. Aqui ele fala das crenças religiosas. E não é mesmo? O indivíduo que tem uma religião e se insere no contexto dessa religião, ele passa a moldar a conduta da sua vida com base nela. Então, uma das maneiras de melhorar a humanidade passa necessariamente pelo âmbito religioso. Daqui a pouco vamos desenvolver melhor isso daqui. Passa também pelas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. E nas ideias que o desenvolvimento posterior da inteligência e da razão fortalecem. Ele coloca aqui então, 2 campos onde a humanidade pode crescer e se melhorar e evoluir. O primeiro deles, a questão da crença, a questão da religião. E o segundo, educação. Porque quando ele fala aqui, ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Ideias que não desaparecem à medida que o indivíduo vai crescendo, sob o ponto de vista racional, intelectual. Então são esses 2 pontos. Passa pela educação. Aqui, nós temos uma ideia um pouco distorcida de educação. Porque a ideia de educação que nós temos aqui é herança norte-americana e europeia, onde eles colocam a educação como sendo sinônimo de instrução intelectual, e não é. Quando se fala, por exemplo, o indivíduo foi muito bem educado, frequentou as melhores escolas, teve os melhores professores, fez os melhores cursos, teve uma educação de primeira. Não, educação não. Ele teve uma excelente instrução intelectual. Educação é outra coisa. Na definição de Kardec, que era um educador por excelência, a educação é a arte de moldar o caráter da pessoa. A arte de moldar o caráter de um indivíduo. E aí a gente percebe o porquê que existem indivíduos que brilham sob o ponto de vista intelectual, mas são péssimos moralmente. E o contrário também. Você vê pessoas que são ignorantes no sentido de ignorar muito conhecimento, de não saber, mas que sob o ponto de vista moral são referência. Porque a educação é uma coisa, a instrução intelectual é outra. A educação, nesse sentido que Kardec coloca, em parte é feita pela escola. Parte mínima. Porque a escola ali tem o objetivo de dar a instrução intelectual. É claro que na escola também existe o processo de socialização, não tenha dúvida. As crianças, os adolescentes, no caso das faculdades, os adultos, ali interagem, travam contato com o diferente, com o contraditório. Ali, eles buscam compreender, tolerar, aceitar. Isso é ótimo. O próprio ensino moral, os professores, os coordenadores, os psicólogos, enfim, eles podem dar uma mãozinha. Isso realmente acontece. Mas a educação, que é a arte de formar o caráter, é prioridade de quem? Da família. É a prioridade. E é essa preocupação que os pais têm que ter nos dias de hoje. E o que a gente vê aqui é algo em que os pais se esforçam e se matam para proporcionar o conforto material, tecnológico para a criança, para o adolescente, esquecendo dos valores morais. Terceirizam a educação. E aí a gente vê que a educação, que é a arte de formar o caráter, perceba essa definição, uma definição neutra. Porque você pode formar o caráter de um indivíduo de maneira positiva, mas também pode formar de maneira negativa. Quando uma criança comete um monte de coisa ruim, você fala, nossa, que indivíduo mal educado. Ele não é mal educado. Em verdade, é deseducado.
É o espírito dos pais. Né? É deseducado. Porque ali, o que a gente pode ver ali, é um subir de más tendências que talvez não estejam sendo muito bem direcionadas e corrigidas pelos pais. Não é? Então, o que Kardec nos coloca aqui é fundamental para a nossa felicidade. Como seres humanos individuais que nós somos e como sociedade da qual nós fazemos parte. E ele conclui esse trecho, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Que frase essa, hein? Essa é a frase de impacto para nos fazer crescer como seres humanos. Até aqui, comentários, perguntas? Fala, Lenise. Então, o Evangelho já está, quando Jesus coloca, né, o que fizeste com aqueles a qual te confiei. Sim. Está no Evangelho. O que fizeste com aqueles... Em qualquer religião. Em qualquer religião com a qual te confiei. Exato. Não é à toa que Kardec coloca o Evangelho como sendo a bandeira sobre a qual se reúnem todas as religiões. Porque ali está o código de instrução moral para a humanidade. Ali está a cartilha do bom proceder. O que nós fazemos aqui, nos centros espíritas, é um processo de educação moral. A instrutora aqui é a doutrina espírita. E nós todos somos os alunos em que somos instruídos naquilo que é o correto, naquilo que é o incorreto e como devemos proceder na nossa existência. O centro espírita, além de ser um hospital de almas, é uma grande escola de espíritos, de almas. O que nós estamos fazendo aqui, hoje, é um processo que faz parte da educação nossa, como seres espirituais que todos nós somos. Não devemos nos esquecer disso nunca. A hora que ele coloca aqui, quem se esforça seriamente por se melhorar, caminha para a felicidade já nessa vida. Ah, a felicidade que todo mundo busca, né? Todo mundo busca a felicidade. Até o masoquista que gosta de sofrer procura a felicidade. A felicidade dele está em sofrer, mas ele busca a felicidade. Todo mundo busca. O cara que fuma pedra lá na rua está buscando felicidade. O político é corrupto está buscando felicidade. O indivíduo que distribui bens para pessoas carentes está buscando a felicidade também. Então percebam, todos nós buscamos. Alguns pelo caminho correto, outros por caminhos tortuosos, que forçosamente irão redundar em prejuízo, em sofrimento para a pessoa que neles transita. Quem se esforça seriamente por se melhorar nessa vida, já começa a trilhar o caminho para a felicidade. Por quê? Primeiro, a consciência fica leve. Todo mundo sabe disso, né? Quantas vezes já falamos, nossa, que beleza, a melhor coisa do mundo é você deitar a cabeça no travesseiro com a consciência leve, tranquila. E não é? Quando a consciência começa a alfinetar a gente, não é ruim? Ruim. Porque qualquer lugar que você vá, está lá a consciência te alfinetando. Você vai lá na praia, nossa, eu quero sair de Pouso Alegre, né? Tal. Você vai lá na praia, se a consciência estiver pesada, está lá te alfinetando. Enquanto todo mundo... Né? Você vai encontrar metade de Pouso Alegre na praia, de Ubatuba. Você vai para a montanha, mesma coisa. Ah, não, precisa sair desse país, né? Independente do local para onde você vá, independente daquilo que você faça em termos materiais. Se a consciência está pesada, você carrega ela junto contigo. Ah, mas eu vou embotar minha consciência. Aí o sujeito bebe, aí o sujeito entra na droga. Não adianta. Não adianta. Porque o problema está lá, a dificuldade continua lá. Não adianta você protelar a resolução do seu problema. Está presente lá. Então, à medida que nós vamos nos esforçando para melhorar o nosso ser espiritual, a consciência vai ficando mais leve, mais tranquila. O que mais? Tem mais benefícios? Tem bastante. Nós nos isentamos das misérias físicas e morais.
Porque as misérias físicas e morais são consequência das imperfeições. Teremos a calma, porque as dificuldades nos roçarão só de leve. Se você busca crescer espiritualmente, você não vai ficar isento de dificuldades. Porque as dificuldades são inerentes ao nosso processo de aprendizado. Porém, você terá uma visão diferente da dificuldade. E aqui reside toda a questão aqui resumida. Terá calma, pois os contratempos só o roçarão de leve. A gente aprende a trabalhar com isso. Né? Aprende, Maria Ângela. Aprendemos. Sim, nós aprendemos a encarar aquela dificuldade como um processo pedagógico e nela trabalhamos. Então, você não acrescenta sofrimento, porque a gente faz muito disso. Nós fazemos muito disso, gente. E fazemos sem a devida consciência. Temos um problema, uma dificuldade, nós colocamos mais dificuldade naquele problema nosso. Ao invés de tentar apagar aquela fogueira com água, a gente joga gasolina. E aí pioramos o nosso sofrimento. Porque nós não temos a consciência e o conhecimento do porquê é aquele sofrimento. Teremos saúde, porque nós não vamos gastar o corpo com excessos. Seremos ricos. Opa, é isso que eu estou buscando. Vim no lugar certo. Seremos ricos. Por quê? Porque rico é aquele que sabe se contentar com o necessário. O que é necessário para a nossa vida, gente? O que é necessário para a gente viver? A gente precisa de comida. A gente precisa de roupa. A gente precisa de um lugar para morar, né? E quantas vezes a gente se atormenta, se obsedia a ponto de ficar dependente de medicamentos, porque nós não temos o supérfluo. Nós temos a comida, nós temos a roupa, nós temos um lugar para morar. Quantos não tem nada disso? Nada. Muitos não tem nada disso. E a gente sofre porque não tem um iPhone de última geração. A gente sofre tremendamente porque a gente não consegue comprar aquela roupa da moda que está ali na vitrine. Como a gente sofre quando o nosso time não ganha o campeonato. Já imaginaram? Coloca na balança a quantidade de sofrimento desnecessário que a gente coloca para a nossa vida. É muita coisa. Só porque paga muito imposto. A gente lamenta muito. Repara para você ver, faz uma conta, né? A quantidade de vezes que você reclama e lamenta no dia e a quantidade de vezes que você agradece pelo que você tem. Gente, a gente perde de 7-1, é goleada. Todo santo dia, porque a gente não se satisfaz com o necessário. E quando ele fala que não se satisfazer com o necessário, não significa não progredir, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui não fala que você tem que vender todos os seus bens e vender como mendigo, não é nada disso. Entra no campo do apego. O indivíduo às vezes nasceu em berço de ouro, mas é desapegado. Desencarna, fica tudo aqui, mas ele fica bem do lado de lá. Quantos por aí moram num casebre e são apegados naquilo que tem, no pouco que tem? Desencarna, fica por aqui mesmo. Apegados nos bens materiais que são da terra. Como a gente sofre de modo desnecessário? Fala. Hoje vai muito com... Tem um vídeo colocado no grupo do centro hoje, vai muito com o que você está falando. Ah, eu vi, verdade. Bonitinho aquele... Verdade. Uhum. Você apega a coisas supérfluas. Nossa, como a gente sofre por bobagem. Mas não é um pouco também culpa do sistema capitalista, selvagem, tem que produzir. Independente do sistema, porque a gente viu a questão das instituições aqui. Não importa as instituições, a forma de governo e tudo mais, né? Se o indivíduo não se modificar interiormente, moralmente, o sistema exterior não vai fazer nada pela felicidade dele. Nada. Ele pode ter satisfação momentânea, mas ele não vai ter felicidade. Na Cordier tem uma parte do Evangelho que ele fala bem
dos bens materiais que você possui e do que você possui, da partilha com o outro. E o que junta nessa ideia também é a questão dos talentos, né? De o que você faz com o seu talento, né? De tudo aquilo que é emprestado aqui na Terra. Qual é o uso que você faz disso? A parábola dos talentos é fantástica, né? Porque Jesus coloca claramente ali que os talentos que nos são confiados têm de ser desenvolvidos para bem próprio e para a sociedade também. Porque, olha só, nós não temos só o compromisso de crescer espiritualmente e ir para o nosso lar quando desencarnar. Nós temos um compromisso maior, mais dilatado, sabe com o quê? Com o progresso da Terra, com o progresso material da Terra. Uma das ações, uma das finalidades nossas aqui, além de progredir espiritualmente, é fazer com que haja o progresso material da Terra. Que as instituições mudem, que as pessoas mudem. Para que aqui se instale um reino de paz e de felicidade também. Né? Fala. Eu vi uma notícia na televisão esses dias. O Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome. Sim. 30 milhões. Não é 3, não, é 30. Existem milhões por aí, né, Tânis? Milhões por aí, né, Tânis? Mas aí a gente tem que ver direitinho o nosso papel nisso. Sim. O foco aí, qual que é o nosso papel? Acho que no nosso caso é o governo que está apertando. Isso daí, a questão do governo que está fazendo isso, está fazendo aquilo, é a terceirização de responsabilidades que competem a nós. É claro que nós temos um dever como cidadãos em saber votar de maneira consciente, em A, B ou C, em escolher aquele candidato que se sintoniza melhor com os nossos anseios. Agora, nós não podemos cair na síndrome de Adão e Eva, de terceirizar as responsabilidades para a nossa felicidade. E o que a gente pode fazer no âmago das nossas ações. É uma coisa importante isso daí. Né? O que significa síndrome de Adão e Eva? Segundo o mito de Adão e Eva, né? O simbolismo que se encontra lá no livro Gênesis, lá na Bíblia, né? Deus fala para Adão: e você comeu o fruto da árvore proibida, rapaz? Por que você fez isso? Não fui eu, foi a Eva. Você fez isso, Eva? Não, imagina, foi a serpente. E a gente sempre vai terceirizando e jogando a responsabilidade nas costas dos outros. Né? Sendo que a gente tem muito que a gente pode fazer aqui dentro de nós e no estreito círculo da nossa convivência. Mas vamos continuar aqui, ó. Quem se esforça para melhorar, garante a felicidade na vida futura. Sim. Sabe por quê? Se eu faço todo o bem que está ao meu alcance, eu não vou ter inimigos. Pode ser que existam pessoas que não gostem de mim, né, por um ou outro motivo, mas o meu esforço aqui é sempre ajudar. Não vai ter o risco de eu desencarnar e ser presa de obsessores, ou espíritos querendo vingança. Já começa por aí. E mais, se eu cumprir todas as minhas obrigações para com esse planetinha, se eu já resgatei todos os débitos que tinha para resgatar, se eu já evoluí tudo aquilo que tinha para evoluir nessa sala de aula que é o nosso planeta, vou reencarnar em mundos superiores. Mundos onde a felicidade é maior, mundos onde o crescimento espiritual é estimulado e fomentado por todos. Então é todo interesse nosso em investirmos na nossa melhoria interior. Podemos ser felizes tanto quanto comporta a nossa terra. Imagina um povo inteiro agindo assim. Imagina a humanidade inteira agindo assim. Aqui vai ser um verdadeiro paraíso. Uma cidade só. Exato. Na minha parte, a gente poderia dizer que a felicidade é diretamente proporcional à evolução espiritual. Exatamente. Diz bem, a felicidade é diretamente proporcional à evolução espiritual. Quanto mais o indivíduo evolui espiritualmente, mais feliz ele é. Exato. A questão toda se resume nisso aí, Vicente. Alguém pode estar perguntando: mas será que isso é verdade mesmo? Não é uma utopia? O que é uma utopia? É um sonho irrealizável. Não vai existir. Olha só,
Eu abro lá a internet, só vejo porcaria, né? Guerra ali, guerra colar, gente passando fome, etc e tal. Será que isso vai acontecer no nosso planeta mesmo? Um dia o mundo será harmônico? Vai, gente, claro que vai. Como que você pode provar isso para mim? Olha, de milênios passados para cá, não evoluímos? Quem pode negar que nós evoluímos? Intelectualmente, é inegável. Evoluímos. Moralmente, também. Nós não somos os mesmos homens e mulheres das cavernas de milhões de anos atrás, de 4 milhões de anos atrás, de 2 milhões de anos atrás. Evoluímos. Claro que, no nosso atual contexto, a evolução intelectual está na frente. Mas se nós evoluímos tanto de lá para cá, o que impede a evolução daqui para frente? Quem que pode falar o que impede? Nada impede. Vai acontecer. Todo mundo que crê no progresso da alma aceita isso. Agora, existem aqueles que não acreditam na existência da alma. Aqueles que são materialistas. Aqueles que acham que a vida é só isso daqui, que morreu e acabou, né? Que eu não vim de nenhum lugar, eu vim do útero da minha mãe. E não vou para nenhum lugar depois da morte, vou para debaixo da terra do cemitério. Muitos ainda pensam assim. São materialistas, são nadistas. O que são nadistas? Aqueles que não acreditam em nada além da matéria física. Isso é ruim? Muito. Ruim para a pessoa e ruim para a sociedade. Quer ver? O sujeito que é materialista, que é nadista, forçosamente ele também quer a felicidade. Ele não quer? Quer. Mas como ele acha que ele é só um amontoado de bilhões de células, ele acha que a felicidade está na matéria. Só no exíguo espaço entre o berço e o túmulo. Então ele pensa o seguinte: vou morrer, vai acabar mesmo? Vou aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar aqui, ó. Tudo. O mais rápido possível. O mais depressa possível, o mais intenso possível. Forçosamente o materialismo deixa a pessoa egoísta. E o que faz uma pessoa egoísta? Pensa só em si e faz as piores coisas. Porque se ela é egoísta, e se ela pensa assim, estou perdendo meu tempo, eu tenho que aproveitar, não sei se amanhã eu vou morrer, passa por cima do outro. Acaba com o semelhante. Mata se for preciso, para conseguir o objeto do seu prazer, que ele acha que vai lhe proporcionar a felicidade. O materialismo é terrível. Daniel, e aquele nadista que não é nem materialista e que se revolta contra tudo, contra todos, e para ele a existência não tem fundamento nenhum? Porque esse é o chamado materialista por falta de coisa melhor. É aquele tipo de materialista que Kardec divide em dois grandes grupos dos materialistas. O materialista por falta de coisa melhor, que é o grupo maior, e o materialista por convicção, por sistema, por filosofia, grupo menor. Esse que é o grupo maior se decepcionou de alguma forma. Alguma coisa o decepcionou, alguma perda, né? E a fé que ele tinha era débil demais para explicar o porquê daquela perda, daquele sofrimento. E aí ele se revolta contra Deus. Vamos supor que ele perca um ente querido, né? Alguém lá do seu contato estreito, que ele ama profundamente, desencarna. Ele vira para Deus e fala: mas o que é isso? Porque veio me tirar justamente o meu amparo, o meu sustento, o meu esteio. Aí ele se revolta. É o materialista por falta de coisa melhor. Dá para essa pessoa um modo coerente e racional de pensar a respeito da vida, que ela deixa de ser materialista. A função nossa, inclusive, nós que temos convicção acerca da existência da alma e de que ela sobrevive, uma das funções nossas é instruir pessoas que pensam dessa maneira. O mal que eu fiz a Deus. Exato. Por isso que pessoas desse tipo anulam qualquer exemplo bom. É, claro, porque para elas a vida não tem mais significado, não tem mais sentido, né? Para essas pessoas, solidariedade, fraternidade são palavras vazias. Para essas pessoas, o suicídio é a melhor saída.
Quando ele não percebe nada para acalmar o seu mal. Morreu algum ente querido, aí está preso daquela dor terrível, ele não vê nada para poder acalmar o mal. Suicida. É difícil construir, não é que é difícil, mas é complicado construir argumentos com uma pessoa que acredita que o nada que gera tudo. Isso foi bom. Exato. Mas aonde que a gente tem que começar então? Aonde que a gente tem que começar? O raciocínio na matéria. O raciocínio para explicar para o indivíduo a respeito de Deus tem que ser na matéria. Porque antes da gente provar que existe vida depois da morte, nós temos que nos assegurar que a pessoa acredita em Deus. Porque não adianta nada você falar de espírito, sendo que a pessoa não acredita em quem criou tudo isso. Vamos nos esforçar primeiro para fazer daquela pessoa crente em Deus. A questão do espírito virá como consequência natural, o corolário dessa ideia de Deus. Certo? Suicídio, vingança, ausência de fraternidade, tudo consequência do materialismo. E sabe o que é o pior? Muitos têm uma religião de fachada, e eles se sustentam naquela religião quando tudo vai muito bem, e quando acontece algum problema na existência, alguma perda um pouco mais complicada, mais difícil, cai nesse redemoinho. É necessário que nós nos asseguremos com as raízes bem fixas na nossa crença, independente de qual crença seja. Independente. Aquele que tem fé no futuro sabe que nada do que adquiriu em saber e moralidade está perdido. Que beleza isso, hein? Todo o seu esforço para conquistar conhecimento e virtudes não acaba com a morte. Perpetuam com o ser. Não é? O trabalho de hoje dará frutos amanhã. E ele sabe que tem um papel fundamental de melhoria da sociedade dentro do seu âmago de ação. E sabe por que ele sabe disso? Porque ele sabe que no futuro ele vai voltar para a mesma sociedade. Ele vai voltar. Já ouvi falar muita gente falar o seguinte assim: tô velho mesmo, vou morrer, tal, deixa as coisas do jeito que tá. Mas esse sujeito tá velho hoje, ele tá velho em termos físicos. Espírito não envelhece. Ele vai voltar aqui depois, vai ser novo. Vai ser criança de novo. Quem é idoso hoje está em trabalho de preparação para ser criança no futuro. Coisa boa. Para ser criança no futuro. Então, nós, dentro dos limites das nossas forças e conhecimentos, devemos nos esforçar pelo crescimento interior e também para extravasarmos esse crescimento, para melhorar o meio onde nós vivemos. Que esse meio seja só a sua casa. Mas se esforce. Se você é chefe de algum lugar, seja um exemplo daquele lugar. Se você detém, falando em política, algum cargo político, é vereador, é prefeito, é deputado, é presidente, governador, não interessa. Esforce-se para ser um exemplo para aqueles que você está ali para ser um representante. O pensamento espírita, ele não se fecha na matéria. Ele vai além, ele abarca o universo, ele não fica restrito na Terra, ele vai nos diversos mundos que compõem o zimbório celeste. Então olha só como é bonito o pensamento do Espiritismo. Nós vimos a questão da crença, né? Lembra que Kardec fala que a questão da crença como importante para poder fazer a pessoa melhorar? Para que a crença na vida futura dê os frutos esperados, ela tem que satisfazer a razão. Comentamos agora há pouco. Quantos indivíduos que possuem uma religião, de rótulo? De repente vem as dificuldades, o mundo desaba aquela pessoa, ela mete o pé naquela religião, vira materialista, quer suicidar. A gente tem que ter uma crença baseada na razão. E, por favor,
Não vejam aqui uma crítica naqueles que têm uma crença baseada simplesmente na crença mesmo, na fé. Se isso basta a pessoa, excelente. A luta do espiritismo não é com outra religião. A luta do espiritismo é com o materialismo. Kardec é bem explícito nesse sentido. Se eu sou católico, estou satisfeito com a minha fé católica, se aquilo me preenche, me faz ser uma pessoa boa, excelente. Se você é evangélico e você é assim, ótimo, continue assim. Se você é budista, está satisfeitíssimo com o budismo, siga em frente. Se eu sou candomblessista e adoro a minha religião me faz uma pessoa de bem, siga em frente. Kardec tem uma outra frase que fala o seguinte: o espiritismo veio para os insatisfeitos. Agora, se você não está satisfeito com nada disso, aqui você encontra a explicação do porquê das coisas. Porque aqui a crença transcende a questão da fé simplesmente dita. Não é uma crença, é uma certeza. E quando você tem certeza do que existe, nada te abala. Fala, Maria Ângela. Ouvindo você falar tudo isso, eu estou aqui longe. Vamos falar aqui de nós. Sim. Sendo espírito. A importância, Daniel, dessa turminha lá em cima. A evangelização infantil. Que já vai, entre aspas, colocando na cabecinha dessas crianças tudo isso, devagarzinho. Sim. Aí essas crianças que já estão nesse aprendizado, o que vai acontecer? Eles vão para a mocidade, automaticamente. Vão para a mocidade. Beleza? Por quê? Porque já estão acostumados, já desde pequenininhos, com isso. E querem mais. Só que para querer mais, eles precisam estar um pouquinho mais maduros. Exato. Que é o caso da mocidade. E dali eles vão, dentro da família, dentro do círculo de amizades na escola, no colégio, jogando tudo isso para essa turminha que eles convivem. Sim. Isso é muito importante. Chega nisso tudo aí. Exatamente. A solidariedade, o companheirismo, a troca boa de amizade, um sendo companheiro dos outros, tudo começa pequenininho. Exato. Por isso que Kardec fala, a arte de formar o caráter. E a criança, ela é muito propícia a isso. Porque o caráter da criança está facilmente moldável nos primeiros anos da infância. E se esse trabalho é bem feito, facilita na questão da mocidade. E se esse trabalho é bem feito, facilita depois na vida adulta. É por isso que aqui no centro a gente sempre faz questão de mostrar a importância da evangelização e da mocidade, mesmo porque eles é que irão nos suceder nas tarefas do centro. Também. Né? E isso é de extrema importância, fundamental importância. E só colocando um ponto, Daniel, a gente mostrar que eu estou pensando nisso tudo que você falando da tecnologia do intelecto moral e mostrar para eles, e acho que a humanidade está acordando para isso também, que a tecnologia ela está mostrando muita coisa para a gente para despertar a moral. Na hora que a gente descobre quantos brasileiros passam fome, né? Isso a gente pega uma informação dessa muito rápido porque a gente tem tecnologia. E a gente, para a pessoa ver uma barbárie acontecendo, a gente vê isso em full time, né? Ao vivo. Então, a tecnologia, às vezes podem falar ruim, não, mas ela está despertando. Sim, ela é excelente. Você vai aguçando a consciência. Lenise, o Cristo disse certa vez, né? Ele disse que o seu evangelho ia ser espalhado por toda a terra. E também lá no Apocalipse ele fala também que os ais seriam ouvidos nos 4 cantos da terra. E hoje isso já existe. Se acontecer a erupção de um vulcão lá no Japão, você já está sabendo aqui, através da tecnologia. Então a própria tecnologia a gente não pode, obviamente, ver sob esse viés negativista, não é nada disso, né? Mas vê-la como um instrumento para o nosso crescimento e maturação intelecto-moral. Fala. Daniel, ele acredita que a religião conduzida pelos homens, o
faz descrever, porque teve a história da Inquisição, dessa coisa toda, os pastores que a gente teve, mercadeiros, uma coisa divina e tudo mais. Eles pertencem mais àquele grupo materialista do que não acredita por coisa melhor ou dos materialistas convictos? Esses que se decepcionam com a religião? Eles não acreditam em nada porque tem esses exemplos. Então, esses daí são aqueles materialistas por falta de coisa melhor. Né? Porque a religião é apresentada para essas pessoas sob um ponto de vista profundamente irracional para elas. Para outros, aquele alimento serve. Para outros, aquele alimento já não serve mais. Daí um passo para a descrença. Né? E são essas pessoas, as insatisfeitas, que o Espiritismo vem e acolhe. Porque a crença aqui no Espiritismo ganha o status de certeza. Nossa, mas a filosofia espírita não é só uma filosofia, uma teoria mais racional do que a outra. Não, ela não se limita a isso, não. Não se limita. Por que a doutrina espírita é uma certeza? É uma certeza porque todo conhecimento espírita é adquirido através dos próprios indivíduos que já estão no plano espiritual. É através das comunicações deles que eles vêm nos falar que a vida continua. Então não é simplesmente uma teoria, ela é baseada em fatos. É uma ciência, é baseada em fatos. E são esses fatos que fazem a crença, claudicante em muitos, ganhar o status de certeza aqui. Porque ele começa a entender o porquê que ele tem que ser bom. Não é mesmo? Imagina um indivíduo que não tem conhecimento espírita nenhum e que já tem um certo grau assim de maturidade de questionar as coisas. Começa a acontecer coisas negativas na vida dessa pessoa, desafios difíceis. Ele começa a questionar: nossa, mas sempre fui um sujeito bom, não fiz mal para ninguém, nunca matei uma formiga, por que Deus está fazendo isso comigo? Quando ele sabe acerca da lei de causa e efeito, da reencarnação e do porquê nós estamos aqui, tudo se serena. A pessoa que está fervilhando faz... ela sossega. O problema vai deixar de existir? Não, continuará lá, porque ele precisa ser vencido, mas ele vai ser encarado sob um outro ponto de vista. Então a crença aqui é fundamentada em fatos, na certeza. Tão certo como a água da chuva é líquida, tão certo como o raio de sol é quente. O espírita não pode falar que acredita na vida após a morte. Isso está errado. O espírita tem certeza da vida após a morte. E ele modula a sua vida com base nisso. Porque ele sabe que todo o bem e todo o mal que ele fizer forçosamente terá repercussão. Porque aqueles que estão do lado de lá vêm e nos falam isso, das repercussões positivas e negativas dos malefícios cometidos aqui na Terra. Então o bem ganha uma utilidade real. A fraternidade ganha uma base sólida, fundamentada nas leis da natureza. Por quê? Aqui existe a solidariedade entre mortos e vivos. Mortos eu falo, segundo a carne, porque eles estão mais vivos do que nós, sob certo ponto de vista. Havendo essa solidariedade, nós percebemos que tudo aquilo que a gente faz aqui tem repercussões do lado de lá. E tudo aquilo que a gente faz do lado de lá tem repercussões aqui. Lembram quando Jesus disse? Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que será desligado na terra vai ser desligado no céu. Ele estava falando disso. Só que a gente materializou, né? A gente pensou na chave de São Pedro, né? Que abre e fecha as coisas. Não. Isso daí vem de onde? Das nossas ações. Lei de causa e efeito. Correspondência vibratória. Daqui para lá, de lá para cá. Fala. Isso que você falou é muito interessante, porque tem gente que vai numa religião muito por essa coisa de troca mesmo, né? Ah, eu vou para ter isso em troca, eu vou para me sentir bem. Mas eles não sabem o porquê, nem o porquê tá indo. Exato. Eles ficam nesse vazio no interior. Exato. Não tem essa resposta. Enquanto a pessoa não entrar em um local e aquele local não fizer parte dela, em termos de filosofia, ela nunca vai ter esse vazio preenchido. E vai ficar pulando de religião em religião, até ela perceber um local ou uma filosofia que tem um alimento próprio para ela, que ela consegue assimilar. Isso é muito importante para a nossa vida. Kardec encerra isso daqui da seguinte forma:
por tocar em todos os ramos do conhecimento. A doutrina espírita envolve-se em todas as questões físicas e metafísicas e morais. E as questões principais, as verdades inquestionáveis, se resumem nos seguintes pontos. E acabou por aqui. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? Ele desencarnou. A 31 de março de 1869, isso daqui foi escrito em 69. A 31 de março ele rompe o aneurisma da aorta e ele desencarna. Então aqui ficou um vazio, né? Você fica com aquela sensação de, nossa, quais serão os pontos, as verdades inquestionáveis, né? Que Kardec queria colocar aqui pra gente. O livro Obras Póstumas termina aqui. Mas esse preâmbulo já valeu demais. Eu acho que dá pra gente tirar muita coisa aqui de conhecimento para a nossa vida, para que a gente seja mais feliz, para que nós sejamos pessoas mais humanas, mas com um olhar mais dedicado ao próximo que está ao nosso redor. Às vezes a gente fala que o próximo que está ao redor é aquele que está na rua pedindo esmola, ele também é. Mas o próximo que precisa de nós é aquele que está na nossa casa também. Tá? É aquele que está na nossa família também. É aquele que está no ambiente do nosso trabalho. É aquele que está no comércio. Enfim, todas as pessoas são o nosso próximo. E Jesus resume tudo isso muito bem, esses nossos deveres. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Certinho, pessoal? Isso a gente encerra. 470 páginas desse livro. Não, 470 não. Quase 400 páginas desse livro aqui, ó. Bom, aqui quero te aplaudir e agradecer a sugestão que você veio. Verdade, a sugestão aqui desse livro aqui foi do Doni. Ano passado, eu estava terminando o livro do André Luiz, o Libertação. Libertação não, foi o Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte: o que você vai estudar? Eu falei, Doni, não tenho a mínima ideia. Né? É alguma obra de Kardec. Ele falou assim, por que você não estudou Obras Póstumas? Eu falei, nossa, é verdade. Nunca estudei Obras Póstumas, né? Tá aí, ó. Valeu a sugestão. A minha gratidão. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa. Ó, lembrando, semana que vem, curso de passe, ok? Nós vamos começar com o histórico do magnetismo. Desde a época do Antigo Egito até as mais recentes descobertas no campo da física. Beleza? Semana que vem.